Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa apresentação. O nosso tema é utilização de enzimas em processos biotecnológicos e industriais. Minha equipe é composta por mim, Francisca Fernanda Oliveira Alves e Zigmar do Monte. O que são enzimas? As enzimas, elas são proteínas que ela vai atuar como catalisadora. Ou seja, ela vai acelerar a velocidade de uma reação química nas células vivas, nas células dos humanos, dos animais, das plantas. Mas para cada enzima vai ter o seu substrato específico para atuar, Exceção as moléculas de RNA, como as ribosinas, que elas são enzimas e elas também atuam como catalisadoras, A descoberta das enzimas foi descoberta por Louis Pasteur, no século XIX. Ele, trabalhando com fermentação, ele observou que tinha uma substância que acelerava as reações, mas ela só foi realmente nomeada em 1878 por William Kreuzer, porque para designar as substâncias contidas nos extratos de levedura usados como fermentação. Fatores que influenciam nas atividades enzimáticas. Um dos fatores que influencia a temperatura. Toda enzima trabalha melhor com uma determinada temperatura. Isso é um fator muito importante nas atividades enzimáticas. A velocidade de uma reação enzimática, ela aumenta com o aumento da temperatura. Mas quando ela chega a uma determinada temperatura, a velocidade da reação ela vai começar a diminuir. Ou seja, ela diminui por quê? Porque chegou na sua temperatura adequada, na sua temperatura ótima, porque ela não pode passar do seu limite. A temperatura, ela não pode ser muito alta, mas também não pode ser muito baixa. Isso por que acontece? Porque a estrutura da enzima, ela vai se romper, ela vai se desnaturar. Outro fator também importante é o pH. pH das enzimas. Cada enzima vai ter seu pH. As enzimas nos seres humanos, o seu pH é neutro, é o 7, Cada enzima, ela tem seu pH, e ela tem sua atuação, Cada um vai atuar de forma diferente. O exemplo é o pH, o ácido da enzima que opera no estômago, que é 1,5, até o 2, que é a perfepsina, ela é um pH ótimo. Onde, em caso de outras enzimas, se ela tivesse esse pH aí, ela ia ocorrer o quê? A desnaturação, Outro também é a terprepsina, Ela tem um pH baixo, o básico, Que é próximo de 7,7, Já é meio básico. Outro fator, o que significa que também para cada enzima nós vamos ter um pH diferente. Outro fator também importante é a concentração do substrato, À medida que a concentração do substrato aumenta, a velocidade também da reação aumenta. Mas vai ter um certo ponto que ele vai atingir, ela vai ficar constante. Ou seja, isso ocorre por quê? Porque devido à enzima, ela vai demonstrar o seu efeito de saturação ao substrato, onde as enzimas elas vão estar ligadas com seus sítios ativos,
Por mais que a velocidade da reação, por mais que continue aumentando, aumentando a concentração do substrato, a velocidade da reação ela não vai se alterar. Por quê? Porque ela atingiu o seu ponto máximo, onde a velocidade ela fica constante, né? Mecanismo de ação, né? Observando essa figura aqui, nós observamos que nós temos a enzima e ela tem um centro ativo. Centro ativo ou sítio ativo, né? A enzima é essa aqui escurinha. Nós observamos que nós temos o substrato, que é aqui o verde, né? Então, para a reação ocorrer, o substrato ele vai se encaixar no sítio ativo da enzima. Então, você pode observar que ele forma o complexo enzima-substrato aqui, né? Mas não esqueça, né, que para cada enzima, ela vai ter o seu substrato adequado, onde ela vai poder se ligar, né? Ela não pode se ligar com outro substrato, não. Ela vai ter seu substrato adequado. Observe que no sítio ativo, nós vamos ter onde tem os aminoácidos, né? Então, o substrato ligado ao sítio ativo da enzima, ali ele vai o quê? Vai ocorrer a reação, né? Aí depois nós podemos observar que vai ficar enzima produto, onde ele ali vai formar o produto. Então, o que depois acontece? Nós podemos observar que vai sair a enzima e os produtos da reação. Então, a gente observa que a enzima aqui, ela ficou inteira, né? Por que ela saiu inteira? Porque a enzima, ela não vai sofrer nenhuma reação. Por quê? Porque ela só vai o quê? Ela vai só catalisar a reação. O que vai ser? Ela só vai acelerar a reação. Ela não sofre nenhuma modificação. Como nós podemos observar aqui nessa foto aqui, né? Ela sai inteira. O que vai ocorrer aqui é só a modificação do substrato. Como nós podemos ver aqui, né? O substrato, no final, ele vai sair como quê? Como produto. O substrato, ele vai ser transformado em produto. E a enzima não. A enzima ela não vai ser consumida. Ela só vai servir aqui como uma catalisadora, onde ela só vai acelerar a reação. Energia de ativação. A gente pode observar aqui neste gráfico que nós temos a energia e tem o tempo necessário para que ocorra a reação, né? Como nós sabemos, a enzima é uma catalisadora, ou seja, ela tem a função de acelerar a reação. Então, a gente observa que com a enzima, ela diminui a energia de ativação. Isso ocorre por quê? Porque a energia de ativação, ela é a energia necessária, a energia mínima, né? A energia necessária que a reação aconteça. Então, podemos observar que com a enzima aqui, o tempo da aceleração da enzima é mais rápido, a reação vai acontecer mais rápido. E a gente observa que sem a enzima, ela vai ter um gasto muito grande de energia. E também a gente observa que o tempo vai ser maior, né? Então, além de gastar muito a energia, o tempo dela vai ser maior para poder acontecer. E a enzima não. Como ela é uma catalisadora, a reação ocorre mais rápido e no tempo menor também. É o que nós podemos observar aqui nesse gráfico, né? Modelos enzimáticos. Um dos modelos enzimáticos proposto para explicar a ação enzimática é o modelo chave fechadora. Ela foi proposta por Emily Fish em 1894, onde vai explicar a interação entre a enzima e o substrato. Ele propôs que o substrato junto com a enzima, eles são exatamente complementados, se complementam um ao outro, como uma chave, ela se encaixa a fechadura. Nós podemos observar que a chave aqui,
é o substrato e que a enzima ela é a fechadura, ou seja, ela se complementa um ao outro. Mas o modelo de Fish ele foi se atualizando por um modelo ajuste indutivo, como proposto por Daniel Cross, não nasce o nome, em 1958. Ele observou que as enzimas são flexíveis, ou seja, quando as enzimas elas se ligam ao substrato, ela vai ocorrer mudança, ou seja, essa mudança foi causada pela união do substrato. Então, por isso que se chamou ajuste indutivo ou encaixe indutivo. Em outras palavras, a gente observa que, como eu expliquei lá no começo, que quando a enzima ela se liga ao substrato, podemos observar que no final da reação, ela vai no final a enzima ela vai sair perfeitamente, né? Ela não vai ocorrer nenhuma modificação com a enzima, mas com o substrato vai acontecer o quê? Que no final vai sair como produto. Então ali foi esse modelo foi proposto porque quando a enzima ela se liga ao substrato, vai ocorrer transformação, vai ocorrer mudança na sua forma, né? Por isso vai induzir, ela vai moldar a sua forma estrutural. Por isso que esse novo modelo foi proposto. Mas ainda, ainda vamos ver livro, o modelo chá fechadura também, nós encontramos muito ainda. Mas o proposto mesmo é esse segundo aqui, modelo encaixe induzido, ajuste induzido, né? Vai depender do livro que você vai encontrar. Olá, gente. Me chamo Zigmar do Monte, tá certo? Colega de vocês de Bioquímica. E dando prosseguimento ao que a Fernanda falou, nós vimos que as enzimas elas vão agir como uma espécie de catalisadores, ou seja, elas vão, de uma certa forma, ajudar a reação, no caso química, a ocorrer de uma forma mais rápida, né? Pois bem, a gente viu que a enzima, né, no caso, ela simplesmente vai agir com substrato, fazendo um complexo, no caso, enzima-substrato, né? E nisso ela vai depois produzir um produto, né? Como, por exemplo, né, a questão lá no substrato chamado maltose, né? A enzima vai, no caso, a maltase, né? E ela vai simplesmente pegar de certa forma, esse carboidrato e vai encaixar, a enzima vai se encaixar, no caso, aliás, o substrato vai se encaixar nessa enzima, né? Fazendo que o que haja é uma quebra, né? Ou seja, vai haver uma quebra do carboidrato. E aí vai formar dois produtos, que no caso seriam a glicose, né? Uma glicose e outra glicose. E aí a gente tem aqui nesse gráfico, um gráfico de enzimas, né? Ao qual a gente vai observar a questão da energia de ativação. Essa energia de ativação, que eu acho que a Fernanda tenha explicado mais direito, né? Só revisando, seria como uma energia necessária para que uma determinada reação química, no caso, ocorra, né? E que essa energia de ativação, gente, ela vai ser um fator bastante interessante, porque, por exemplo, nessa linhazinha azul, no caso, nesse gráfico, né? Eu tenho uma energia de ativação sem a enzima, né? E tem uma outra linhazinha, numa reação com a enzima, né? Pois bem, a gente vai observar que, de uma certa forma, como eu tinha falado antes, as enzimas elas agem como umas espécies de catalisadores, ou seja, elas vão fazer com que a reação ocorra, né, mais rápido, mas não participam da reação, né? E a enzima, gente, no caso, em relação à questão da energia de ativação, ela simplesmente vai diminuir essa energia de ativação, fazendo com que a reação justamente ocorra mais rápido, né? E aí, no caso, a gente pode observar aí, no caso, com a energia de ativação, no caso usando a enzima, né? A gente vai ver que vai ter aí dois vales, né?
Os dois básicos são esses momentos mais altos, né? Que no caso seria justamente em relação à formação desses de uma certa forma, né, gente? Desses processos de complexo, né? Pois é. E aí, em seguida, focando na parte que eu quero chegar, né, em relação à questão das enzimas, a gente vai ver, gente, que as enzimas sempre estiveram presentes em relação à questão do meio biotecnológico, né? Porque as enzimas, de uma certa forma, gente, há milhares de anos, elas meio que já eram utilizadas em processos tradicionais, né? Em relação à questão de alimentos, né? Ou até mesmo de processos de indústria, né? E aí as enzimas, gente, elas podem ser, no caso, eu vou falar elas são catalisadores, ou seja, biocatalisadores, né? E elas podem ser extraídas simplesmente de animais, né? A questão de vegetais também e de micro-organismos. Aí, embora essas enzimas possam ser extraídas de fontes animais e vegetais e sejam muito utilizadas, elas também vêm de origem microbiana, principalmente da origem microbiana, né? Porque essas enzimas vindas de micro-organismos, né? De certa forma, elas são mais, digamos que... mais ativas, né? Não assim mais ativas, elas sejam mais resistentes, né? Porque você sabe que a maioria das bactérias, de uma certa forma, gente, elas meio que têm resistência, né? Resistência a pH alto, resistência a temperaturas altas, resistência à salinidade, né? E etc. E aí, em relação à questão dessas bactérias, né, dessas enzimas vindas de bactérias, tem várias razões por elas serem mais utilizadas, né? Seja por questão de mutações que elas sofreram, seja por questão do DNA recombinante, etc. Né? E aí, gente, essas enzimas, né? Eu vou trouxer aqui o exemplo da questão das enzimas de restrição, né? Que as enzimas de restrição, para quem não sabe, elas agem justamente na questão da transcrição, né? Da transcrição, se eu não me engano bem, e da tradução. Que essas enzimas, lá na transcrição, na questão de replicação do DNA, elas vão cortar, gente. Elas vão cortar a molécula de DNA, né? No caso, para fazer a duplicação do DNA, justamente em pedaços, de certa forma, estratégicos, né? E elas são enzimas, gente, aliás, tiradas de bactérias, viu? E que elas possuem justamente umas propriedades, né, meio que de um vírus, né? E essas substâncias, elas vão picotar, né? Ou seja, cortar a molécula de DNA justamente nesses determinados pontos, levando a questão também, gente, dessa fragmentação do DNA em determinados pontos, justamente para que eu possa, de certa forma, produzir uma nova molécula de DNA, né? Aí, gente, aqui eu trouxe aqui, né? No caso, né? Que a maioria das enzimas de restrição, gente, elas são no caso, a DNA ligase, né? A DNA polimerase e a transcriptase, né? Que vão agir aí dentro do processo de replicação de DNA ou transcrição, né? Da adição. E aí, gente, voltando para essa parte de interesse biotecnológico dentro da indústria, a gente vai ver que essa obtenção de micro-organismos, né, se torna algo bem interessante, porque já que a gente pode utilizar de enzimas como catalisadores, então por que a gente não resolve também, no caso, criar, né, de certa forma em cultura, né, bactérias justamente, ou outros micro-organismos com enzimas de interesse, né, para fazer uma produção em escala industrial de enzimas, né? Pois bem, e aí os cientistas, né? Os cientistas ou os químicos, etc., eles vão simplesmente pegar essas bactérias ou micro-organismos, né? E isolar eles a partir de recursos naturais, como eu tinha falado antes, para a questão de confecção de culturas, ou se não, obtenção de mutantes naturais, né? Ou seja, induzindo através de métodos como métodos convencionais e obtenção de micro-organismos por questão de recombinação, de técnicas de engenharia, caso genética. E após a gente pegar esse micro-organismo, né, para pegar essa determinada enzima, a gente vai ter o chamado cultivo e fermentação, né, que no caso
vai ser uma forma de produção de quantidade industrial, né, para o biocatalisador, no caso para a enzima. E nesse caso é fundamental a otimização do meio de cultura, né? Ou seja, vamos buscar trabalhar efetivamente como é que eu posso aumentar a minha escala de produção aqui, né? Nesse momento eu estou explicando para vocês como é que funciona essa questão de eu produzir uma enzima, né? Um biocatalisador de forma industrial, né? Aí, gente, partindo para essa concepção, a gente vai se utilizar justamente de conceitos que a gente já tinha visto antes, né, dentro da questão das enzimas, para obter uma certa eficiência, né, 100% da produção. A gente vai utilizar a questão do pH, né, tem que saber manipular a questão do pH, da temperatura e as condições justamente adequadas para se ter essa produção, né, em eficácia. E aí, gente, depois de uma certa forma, né? Aí esse interesse, no caso de produção de bactérias, ele vai ser dividido em etapas, né? Aí nós temos as etapas que eu botei aqui, né? As operações de upstream, que é o pré-tratamento da matéria-prima, né? Ou seja, onde vai acontecer justamente essa chamada pré-fermentação, né? Ou seja, que eu vou justamente escolher o material e etc, né? Questão do que eu quero como produto e etc. E nós vamos ter também, aqui como eu posso ver, ó, eu botei esse esquemazinho aqui desse gráfico, mas assim, é só mesmo para nível de curiosidades, tá certo, gente? Ao qual ele vai mostrar justamente como é que funciona todo esse processo da obtenção, né? Da enzima, né? Ou seja, desde a questão de eu pegar o meu micro-organismo, né? Por exemplo, a minha bactéria, botar em fermentação, né? Até a questão de eu filtrar, fazer toda a questão de manipular pH, manipular as questões das condições de temperatura, pressão, etc. Até eu chegar a um determinado ponto de eu ter um produto, né? Depois passar por uma filtração até chegar numa purificação e ter a minha enzima de interesse. E aí, em relação à questão das indústrias, a gente vai observar que dentro da indústria de alimentos, essas enzimas, gente, já haviam sendo utilizadas desde a antiguidade, né? A gente tem como exemplo aí a questão do queijo, né? As bebidas, né? Na Grécia, seja na Grécia Antiga, no Egito Antigo. E aí, a produção de enzimas para a questão do uso alimentício, no caso em escala industrial, gente, ela vai ganhar de uma certa forma um destaque justamente no século XIX, no ano de 1874, quando um cara chamado Christian Heiser, ele vai extrair, no caso pela primeira vez, a renina, né? Que no caso a renina, gente, ela é uma enzima que é utilizada na questão da fabricação do queijo, né? E essa renina, na época, ela era encontrada justamente em estômagos secos de bezerros, né? Aí, no caso a renina, ela vai ser justamente uma mistura, viu, de quimosina e pepsina, que quando elas vão ser adicionadas ao leite, gente, elas vão produzir o chamado coalho, né? É aí que entra já um pouquinho a questão da enzima, né? E aí as enzimas do caso do coalho, elas têm como função, gente, hidrolisar as caseínas, né? Que especificamente a fração de proteína caseína, que estabiliza a formação de micelas, ou seja, as micelas que assim vão produzir a questão do coalho, né? Aí, gente, na panificação, nós vamos ter as enzimas que vão ser utilizadas para promover a decomposição do amido, né? Que nós temos, por exemplo, a alfa-amilase, né? Essa proteína, ela vai pegar o amido, que é um polissacarídeo, e vai fazer todo um processo de quebrar ele até chegar, gente, na maltose, que seria um sacarídeo pequeno, né? Um disacarídeo, né? E formado por duas glicoses. E aí, essa questão da maltose dentro do pão, né, é que vai simplesmente fazer a questão da maciez e a textura da massa do bolo, né? Do bolo não, do pão, né? E aí, gente, também temos a xclanase,
que vai dar uma estabilidade à massa, né? Enquanto a protease altera a elasticidade, né? E a textura do glúteo. Questão também que vai melhorar a cor do pão, né? E o sabor. E aí no processo dos amidos, né? Enzimas como a glicose isomerase, a alfa-amilase, e a beta-aminolase, e a pupilamilalase, e a isoamilase, elas vão converter o amido, gente, em detrox ou xaropes ricos em açúcar simples, né? E isso, as alfa-amilases, no caso bacterianas, vindo de bactérias, de uma certa forma, gente, elas são mais utilizadas justamente para esse processo de produção de biscoitos, né, de bolos, e essas coisas, creme crackers, né? Justamente, gente, por ela vir de bactéria, de uma certa forma, ela é mais resistente, gente. Olha aí como em relação à questão da condição genética, né, como ela ajuda. E aí elas são utilizadas para a hidrólise do amido também, viu, gente? Em maior grau diminuindo a viscosidade. E aí também nós temos as proteases, viu? No caso, vão quebrar proteínas, né? E elas estão presentes, gente, nas indústrias de laticínios, como a utilização de quimosina, né, a questão lá da proteína que vai fazer o coalho, né, promove a coagulação do leite, né, para a produção de queijos, né, e a lactase, gente, que decompõe a lactose em açúcares mais simples, impedindo assim a tendência que a lactose possui para a adoção de odores, né, além de ser higroscópica, né, causando endurecimento de laticínios em pó. Ou seja, nós vemos aí as enzimas sendo utilizadas desde a produção do queijo, né, para a questão de iogurtes, para a questão também de não deixar o leite azedar também, e também, gente, para a produção também de leite em pó, viu? Muito interessante isso. E aí dentro da indústria também nós vamos ver a produção de sucos, né? Tanto sucos mesmo naturais como sucos em pó, né? Nós temos a questão da pectanase, que ela vai facilitar justamente essa extração e a clarificação e filtração do suco, né? Promovendo uma desgelificação, né? Ou seja, porque geralmente o suco, ele meio que quando a gente vai fazer ele parece uma geleia, né? Devidamente à polpa. E aí a gente vai usar justamente as proteínas para fazer essa extração do suco, né? Deixando ele um pouco mais líquido, diminuindo essa viscosidade. E aí também nós temos essas mesmas proteínas agindo como para destabilizar substâncias que acabam flutuando, né? Floculantes. E provocando justamente essa coagulação e precipitação dessas substâncias, dessas impurezas dentro do suco, né? Fazendo o suco ficar mais líquido, né? Pois bem. E aí no caso das bebidas, né, das bebidas destiladas, vinhos e cervejas, a gente vai ter a questão da alfa-amilase também, viu? E a glicoamilase como sempre, né, quebrando o amido, né? No caso dos vinhos, nós temos a pectanase, que vai facilitar a presagem, a filtração e a clarificação e a redução e o tempo do processo, né? Você vai aumentar. E nos dois tipos de bebidas, as proteases, elas quebram as proteínas, né? E temos na cerveja também a questão de enzimas que vão liquefazer e fermentar, no caso, a cervada, né? E também vamos utilizar a amilase para aumentar justamente um certo teor de açúcar, né? A glicoamilase, porque ela vai quebrar o amido e transformar em maltose, né? Pois bem. Aí aqui nós temos as principais enzimas aliás, um resumo das principais enzimas que são utilizadas dentro do processo de indústria de alimentos, né? Nós temos aí, ó, a amilase, né? Aí tem a origem da bactéria dela e a aplicação, né? Que é utilizada em melhoramento de massas e produção de xaropes. Nós temos a celulase, viu? Que é no preparo de concentração líquidos de café, clarificação de sucos. Temos a glicose oxidase, viu, gente? Que vai à eliminação de glicose de sólidos do ovo, né? E aí por diante, né? No qual não vou me adentrar muito a essas enzimas, perdão. Aí, gente, nós temos as enzimas na indústria de papel e celulose. Aí, como a gente sabe, o papel, gente, ele é feito da celulose, que é um carboidrato, né? Carboidrato. E ele é ele é tirado de árvores, né? Isso acaba causando desmatamento, né? Algo que eu quero destacar aqui.
E aí, gente, em relação à questão das enzimas, elas podem sim ser usadas para fazer uma coisa mais eficiente, né? Porque a gente sabe que vem essa questão de desmatamento, né? Vem a produção, só que muitas vezes não é 100% eficaz, não tem uma eficiência 100% para a produção daquilo, né? Acaba, de uma certa forma, gente, meio que utilizando, desmatando muito e meio que não tendo muito produto, porque às vezes não tem uma certa eficácia em pegar a celulose 100%, né? E aí as chilenases, elas são enzimas, gente, mais utilizadas no branqueamento dessa polpa da árvore, né? E as enzimas, elas atuam liberando fragmentos de lignina por hidrolisar a xilana residual, reduzindo consideravelmente a utilização de cloretos no branqueamento da polpa, né? E também as enzimas também, algo que eu queria destacar aqui, elas vão melhorar a eficiência dessa produção, né? De certa forma, os maquinários e a indústria vai acabar utilizando mais com eficiência essa matéria-prima, né? E assim dando uma eficiência para essa produção, gente. E aí dentro da indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, os processos enzimáticos, gente, eles podem ser utilizados para a questão de alteração das fibras de tecido, né? Ou seja, se eu quero um tecido mais grosso ou fino. E também, que no caso é a principal vantagem, viu? E também a questão de utilização de reagentes químicos, né? Ou seja, não vamos aplicar muito reagente químico que seja ofensivo, né? Para fazer esse processo ficar mais eficaz, ou se não ficar manipulado do jeito que a gente quer. Aí vai se utiliza as enzimas, né? E aí nós vamos ter aqui como destaque, a primeira é a aplicação de enzima, né, na indústria têxtil em 1857, quando se utilizou o extrato de malte para retirar a goma do amido de um tecido a ser estampado, né? No acabamento têxtil, as enzimas são utilizadas por vários fins. Aí, gente, dentro da indústria têxtil, nós vamos ter as lipases, que são utilizadas para a remoção, de lubrificantes, né? E também para melhorar a questão do poliéster, né? As lacases também, viu, gente? Também são utilizadas para ser alvejante, né? Alvejamento do algodão, deixando o algodão mais branco, né? E também a limpeza de efluentes. E aí, em 1996, a empresa Nove Ouvintes lançou no mercado o produto DMLTM, né? Que não sei qual, DM Light TM, uma preparação contendo lacase para aplicação em digno, né? E as proteases, gente, elas são utilizadas para impedir o encolhimento também da roupa, no caso do tecido, né? Diminuindo a filtração também e o biopolimento. Questão também da qualidade, do tingimento, né? Para não estar muito desbotado. E as enzimas proteotilíticas também possuem aplicação, gente, no processo da seda, ou seja, questão de facilitar, né, o manuseio e a qualidade da mesma. E as amilases são utilizadas no processo de desengomamento, né? Como a gente sabe, as amilases elas quebram amido, né? E aí nós temos também a questão das alfa-amilases que vão ser utilizadas dentro da indústria têxtil para a questão da cultura de bactérias, né? Que vão trabalhar justamente em temperaturas entre 50 a 80 graus, né? Ou seja, há essa utilização dessas amilases vindas de bactérias, porque, como eu tinha falado antes, elas meio, gente, que tem uma certa resistência, né? A essas altas temperaturas e também a pH que pode variar, né? E aí nós temos as celulases, que são enzimas mais utilizadas na produção têxtil, né, sendo aplicadas na lavagem dos jeans, em tecidos, no caso, de aspecto para dar um aspecto assim meio que envelhecido, e também na questão de tecidos sintéticos, né, o tecel. Aí dentro da parte de indústria, nós vamos ter a questão dos antibióticos, né, no caso, os antibióticos. E depois desses antibióticos, a enzima, gente, são os produtos microbianos mais explorados na indústria, na casa da biotecnologia, né? Pois é. Ou seja, dentro da indústria farmacêutica, as enzimas, elas são muito procuradas e muito usadas, né?
E elas podem ser aplicadas, gente, em várias questões, né? Na questão da produção de medicamentos, desenvolvimento de produtos, quanto a diagnóstico clínico e terapêutico, né? A questão também na área da cosmética. Quem aí já não viu falar daquela questão de procedimento de... aquele procedimento facial, harmonização facial, né? Que a pessoa aplica enzimas, ou se não na questão também das abdominolipase, né, que é o qual a pessoa vai aplicar uma seringa com enzimas para pegar um pouco dessa gordura, né, e quebrar, né. E aí, gente, também nós temos a questão de enzimas inseridas em higiene pessoal também, viu? Questão de esfoliação de peles, né? Hoje, gente, há uma diversidade assim muito grande em relação à questão desse uso de proteínas, né? Dentro da área da farmacologia ou mesmo da saúde, né? E aí, dentro da indústria farmacêutica, ela vai auxiliar também na questão da digestão, questão da cicatrização de feridas e também até mesmo nas terapias para câncer, né, CA. Entretanto, em relação à questão da terapia, né, enzimática, nós temos algumas limitações, viu, gente, que ainda devem ser resolvidas, né, através de pesquisas científicas, né. A questão que, no caso, as proteínas podem ter baixa potência e seletividade, né, regulação inadequada da atividade, instabilidade e etc. E aí aqui eu quero destacar algumas enzimas ao qual nós temos aqui a plasmina, que ela pode ser tirada do plasma humano ou bovino, e a aplicação dela em que ela relaciona a questão da cicatrização, né? Nós temos a uroquinase, né, que também vinda de bactéria, do E. coli, né, ao qual é tirada da urina, e ela pode ser usada também em agente de cicatrização, né? E assim temos aqui várias, né, o qual também não vou destacar. Então, gente, obrigado, tá certo? Essa foi a nossa apresentação.